Olá, neste vídeo nós vamos calcular o limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado menos x. Esse é o tipo de limite onde a gente usa os limites que a gente já aprendeu e as propriedades de limite para ser capaz de calculá-lo. E como é que você faz isso? Primeiro, você nota que o numerador é muito parecido com o limite que a gente já viu. A gente já viu anteriormente que o limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x, que esse limite é zero. Então, o que a gente vai fazer é utilizar esse limite e as propriedades de limite para calcular esse novo limite que aparece aqui à esquerda. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente tenta fazer essa função aparecer no nosso limite. E isso é fácil de fazer porque o x ele pode ser isolado no denominador. Como é que a gente faz isso? Simples, olha só. Cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado menos x, isso é igual a cosseno de x menos 1 sobre x vezes 1 sobre, eu vou colocar o x em evidência, esse x em evidência no denominador, x menos 1, porque x vezes x menos 1 é exatamente x ao quadrado menos x. Então agora eu posso calcular esse limite da seguinte forma: o limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado menos x, isso é igual ao limite dessa função em zero vezes o limite dessa função em zero. Então, o limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x vezes o limite quando x tende a zero de 1 sobre x menos 1. Desde que, é claro, ambos esses limites existam. Você tem que verificar que esses limites existem, ok? Bem, mas esses limites existem, porque esse limite que aparece, o primeiro limite que aparece aqui, a gente viu, né? Esse limite é zero. E esse limite aqui? Esse limite aqui, você pode aplicar a regra do quociente. O limite do quociente tem como resultado o quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Então, eu posso colocar que esse limite vai ser igual ao limite da função constante igual a 1 quando x tende a zero, esse é fácil de calcular, dividido pelo limite quando x tende a zero do polinômio x menos 1, ou da função afim x menos 1. Isso é muito fácil de calcular. O limite da função constante igual a 1 é 1 em qualquer ponto, em particular em 0. E o limite de x menos 1, que é uma função afim, quando x tende a zero, é o valor dessa função afim em zero. Essa função aqui é o que a gente chama de uma função contínua. Então, vai dar 0 menos 1. Então, o limite no denominador aqui deu diferente de zero, deu menos 1. Então, a gente pode aplicar a regra do quociente neste caso. E o limite aqui em cima deu 1. Então, deu 0 vezes menos 1. E isso, obviamente, é 0. Então, essa é a resposta. Esse é o limite, é o valor desse limite. Bem, você pode se perguntar por que eu não usei a regra do quociente logo no começo. Aqui aparece um quociente de duas funções, certo? Aqui aparece essa função quociente, essa função aqui. Mas você não pode usar diretamente a regra do quociente aqui, porque isso é o que a gente chama de um limite indeterminado da forma 0 sobre 0. Né? O limite... Aqui acabou o exercício. Eu só estou tentando explicar porque eu usei uma estratégia diferente de simplesmente aplicar a regra do quociente. Por quê? Porque você não pode aplicar a regra do quociente diretamente. O limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 do numerador realmente existe. É cosseno de 0 menos 1, porque a função cosseno de x é contínua, então o limite quando x tende a zero é o valor dessa função em 0, essa função é contínua em 0, menos 1. Então, isso vai dar um menos 1, que é 0. E o limite do denominador original é x ao quadrado menos x. Isso, de novo, isso é um polinômio de grau 2, é uma função contínua em qualquer ponto
da reta real. Então o limite quando x tende a zero de x ao quadrado menos x é exatamente o valor desse polinômio em zero, que nesse caso é zero. Então esse é o problema. O limite no denominador dá zero. Como o limite no denominador dá zero, você não pode aplicar a regra do quociente diretamente para calcular esse limite. Então esse é um limite indeterminado da forma 0 sobre 0. E como a gente sabe, um limite indeterminado significa exatamente isso. Você tem que fazer mais coisas, você tem que fazer mais manipulações para tentar determinar esse limite. Então, quando você diz que um limite é indeterminado, não significa que você não pode descobrir o que é esse limite, se ele existe ou não, ou calcular o seu valor. Significa que só fazer essa conta, só calcular o limite no numerador e no denominador e dizer que dá zero não é o bastante para determinar quem é o limite. É isso aí.